Olá pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Cleito Lopes, trabalho com a disciplina de Química aqui no Colégio Artesep. Pessoas queridas, hoje a nossa aula está voltada para a aula de número 18 do nosso material, cujo tema é propriedade coligativa, pressão osmótica. Mas antes da gente falar sobre pressão osmótica, é necessário que a gente lembre um pouquinho sobre osmose. E osmose é bem simples. O que seria osmose, professor? Bom, vamos lembrar. É a passagem do solvente de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada. Qual é a ideia da osmose nesse exato momento? Equilibrar essas duas soluções. Vamos verificar aqui. Por favor, olha só como ficou legal. Vou mudar aqui um pouquinho de posição para ficar melhor para vocês visualizarem. Eu tenho aqui um exemplo de osmose, ok? Nós vamos ter duas soluções, onde as nossas soluções vão ser divididas em uma menos concentrada. Ah, tio, mas se ela é menos concentrada, mas por que ela vai ser menos concentrada? Primeiro vamos verificar o seguinte: os volumes delas são iguais, mas a quantidade de soluto que se encontra dentro da solução, ela é menor em relação à outra, que tem maior quantidade de soluto. Aqui já percebemos que a quantidade de soluto ou partículas dissolvidas dentro da solução vai alterar suas concentrações. Então vamos imaginar da seguinte maneira: se essa daqui é menos concentrada, vamos colocar um valor. Ah, tio, pois coloca aí um valor dessa concentração. Vou dizer que a nossa concentração aqui vai ser voltada para uma solução de cloreto de sódio, beleza? E vamos colocar o valor dele de 0,1 mol por litro, beleza? Estou dizendo que ela vai ser menos concentrada. Essa daqui, devido ter maior quantidade de partículas, vai ser mais concentrada, mas vou continuar com a mesma solução, só que mais concentrada. Qual seria a minha solução? Também essa solução vai ser de cloreto de sódio para a gente. Coloca a concentração, professor. Vou colocar a concentração de 0,3 mols por litro. Beleza? Mais concentrada, menos concentrada. Opa, também podemos dizer essa solução menos concentrada de uma solução diluída, que é bem mais fácil também de ser encontrada em alguns pontos ou aplicações no nosso meio. Então, tio, vai lá, mostra para mim o que vai acontecer. Como a osmose é um processo onde o solvente passa para o meio da outra solução, sendo essa mais concentrada. Ela sai de uma solução menos concentrada. E tio, eu também posso ter um nome diferente para ele. Sim, podemos classificar ela como se fosse uma solução, por ser menos concentrada, hipotônica. Ok? E também podemos classificar outra solução que é mais concentrada por hipertônica, que significa mais concentrada devido à quantidade de partículas do cloreto de sódio e menos concentrada devido à quantidade de partícula devido ao nosso cloreto de sódio. A osmose ocorre da solução menos concentrada, o solvente vai passar pela nossa membrana semipermeável para a solução mais concentrada. Opa, foi tranquilo. Tio, e quando isso ocorre, como é que fica a nossa solução? Vem agora aqui, que o tio vai te mostrar. Olha só isso. Temos aqui a nossa próxima solução. O que foi que aconteceu? Lembra que inicialmente utilizamos uma concentração de 0,1 mol e uma concentração de 0,3 mol. Depois que ocorreu a osmose,
a passagem do solvente do meio diluído para um meio mais concentrado, aconteceu que as nossas concentrações ficaram iguais. Ui, professor, as concentrações ficaram iguais? Sim, elas equilibraram, equilíbrio, fizeram o nosso equilíbrio. Quando eles atingiram esse equilíbrio, a nossa concentração agora ficou a quanto? 0,2 mols por litro. Tio, e o que foi que aconteceu para isso ficar equilibrado? Simples. Um meio hipotônico enviou o seu solvente para o meio hipertônico. Quando aconteceu isso, o volume inicial diminuiu e o volume da concentração, que foi para a nossa concentração mais concentrada, a hipertônica, aumentou. Olha que legal. Quando o volume do hipotônico diminuiu, ele fez com que a sua concentração igualasse para 0,2 em relação à sua quantidade de partícula. Quando o volume aumentou, ele fez com que a concentração da hipertônica igualasse para 0,2. Poxa, professor, ficou muito legal isso. E quando ocorre essa parte do equilíbrio da nossa solução osmótica, ela vai ter algo. A partir de agora, ela deixa de ser hipertônica ou hipotônica para se transformar em uma solução isotônica. Legal, tio. Ou seja, elas igualaram as suas concentrações. Poxa, se igualaram as suas concentrações, tio, então eu posso trabalhar a seguinte forma. Qual seria a forma? Concentração de molaridade é igual à quantidade da matéria dividido pelo volume. Você lembrou dela? Lembrei sim, tio. Já trabalhamos bastante com ela. Então, meus queridos, vamos verificar isso. Se o meu volume diminuiu, opa, o que foi que aconteceu com minha concentração? Ah, tio, pois coloca aí, vou colocar. A minha concentração aumentou. Por que minha concentração aumentou? Simples, porque inicialmente a minha concentração era menor, 0,1 para a solução hipotônica. Ela foi agora para quanto? 0,2. E a solução, professor, hipertônica, o que foi que aconteceu? Vem aqui. A concentração hipertônica, ela era o quê? Maior. Agora ela fez o quê? Diminuiu. Legal, professor. Com isso, igualamos as suas concentrações no processo de osmose. Tá bom? Beleza. Agora o tio vai aplicar ela em pressão osmótica. Vem comigo que a gente vai ver agora essa paradinha super legal. Lembrando, soluções hipotônica menos concentrada, hipertônica mais concentradas, isotônica, soluções com concentrações iguais, ok? Não esqueçam também de algo. A nossa membrana semipermeável só permite a passagem do solvente, não permite a passagem do soluto. Então, a quantidade de matéria vai permanecer a mesma, tá bom? Então, vamos lá, que agora eu vou explicar a pressão osmótica. Segura comigo. E aí, pessoas, agora vamos lá para a parte da pressão osmótica. Como o tio já tinha falado nesse instante sobre a osmose. Pressão osmótica, pessoas, é nada mais, nada menos do que uma pressão de resistência ao fluxo do solvente. Ou seja, quando na osmose ocorre a sua passagem do solvente pela membrana semipermeável para a outra solução, do meio hipo para o meio hiper,
ele ocorre para nós nesse exato momento. Por favor, corta, edita essa parte. Vamos lá, vamos fazer de novo, vai ser editado, tá? 1, 2, 3. Vamos lá, pessoas, agora nós vamos falar sobre pressão osmótica, tá bom? Então vamos entender o que é a pressão osmótica. É quando existe uma pressão de resistência ao fluxo do solvente. Para que tu possa entender isso, nós temos aqui a nossa característica de osmose pelo meio hiportônico e hipertônico. Quanto maior o número de partículas dispersas na solução, maior será a nossa pressão osmótica. Então eu posso dizer que no meio hipotônico existe menor pressão osmótica devido à sua quantidade de partícula, e no meio hiportônico existe maior pressão osmótica devido à sua quantidade de partícula. Devido isso, ocorre a passagem do solvente para o solvente do meio hipotônico para a solução do meio hipertônico. Beleza? Agora, olha o que acontece quando a nossa pressão osmótica sofre algumas alterações. Presta sua atenção aqui, galera. Eu tenho aqui as características voltadas para a nossa pressão. Vem aqui. Lembram que quando a solução tem menor quantidade de partícula, menos concentrada, ela vai ter menor pressão. Beleza? Agora eu vou fazer isso. Se eu aumentar a pressão no meio aonde se encontra a solução hipertônica, eu vou fazer com que o solvente que se encontra na solução mais concentrada passe para a solução menos concentrada. Mas por que isso, professor? Porque eu aumentei a pressão, logo a minha pressão ficou maior que a minha pressão osmótica. E aí vai acontecer algo muito legal aqui. O que, professor? Quando eu aumentei essa pressão e ela ficou maior que a pressão osmótica, o solvente passou do meio hipertônico para o meio hipotônico, fazendo com que essa nossa solução ficasse mais concentrada ainda, ou seja, um alto teor de concentração dele. Ele ficou concentrado altíssimo para nós. Imagina aí se fosse uma solução de água salgada, beleza? Então, quando eu fiz isso, passou-se o solvente do meio solução salgada para o outro meio hipotônico, menos concentrada. E aí, o que foi que aconteceu, professor? Hiper ficou com a concentração altíssima e o meio hipo ficou com a concentração o quê? Ah, professor, ele fez a nossa substância virar o quê? Uma substância pura. Qual seria a substância pura que ia encontrar aqui? Água. Nós vamos ter um alto teor de água. Mas por que, professor? Porque da solução hiper passou somente o solvente pela nossa membrana semipermeável. Quando ocorre o aumento da pressão, e esse aumento da pressão é maior do que a pressão osmótica, e ele vai transferir o meio do solvente para a nossa outra solução, nós chamamos isso de processo de osmose reversa. Pô, beleza, tio. Então faz um resumo bem legal para mim. Vamos lembrar. O que é osmose? É a passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Quando isso ocorre as suas pressões. Quanto menor a quantidade de partícula, hipo, menor é a pressão. Quanto maior a quantidade de partícula, maior será a sua pressão. Pressão osmótica. Quando eu aumentar a pressão em cima da pressão osmótica, eu vou fazer algo, osmose reversa. E o que é a osmose reversa? É do meio hipertônico para o meio hipotônico, fazendo com que a minha solução fique mais concentrada ainda e a outra vai virar uma substância pura. Professor, mas por que só colocou água? Porque nós trabalhamos com a solução salgada. Esse processo é muito
utilizado por algumas cidades para fazer o que? Dessalinizar a água, ou seja, para a utilização de água para o consumo direto das pessoas que eles retiram do mar, ok? Então, professor, foi legal, mas o senhor precisa explicar algo. O que eu preciso explicar para vocês? O senhor precisa fazer para nós uma aplicação em cálculos. Ah, meu Deus do céu, por que cálculos? Porque a gente trabalha os teores voltados à quantidade de partículas. Vixe, professor, isso é verdade. Então, vamos lá. Vamos trabalhar esse teor em quantidade de partícula para nós. Então, quando a gente fala sobre quantidade de partícula, nós vamos trabalhar algo chamado de efeitos. Vou colocar aqui para nós. De efeitos. Gente, por favor, corrija essa parte aí, dá pausazinha, tá? A partir de agora, de novo. Então, nós vamos lá, de novo. Agora, efeitos da osmoscopia, tá bom? Vamos lá, tio, fala para nós sobre os efeitos da osmoscopia. Bom, como o tio tinha dito para vocês, nós precisamos também explicar essa parte voltada para as equações, para os cálculos. Com isso, nós vamos ter algo chamado de efeitos da osmoscopia, ou também conhecido como osmometria. O que seria a osmometria? É a medida ou a equação utilizada para a gente calcular a relação da pressão osmótica voltada para a quantidade da matéria e também a quantidade certinha de variações de temperaturas que pode participar. Por isso, Wolff utilizou a equação de Clapeyron para poder explicar isso. Logo você vai lembrar que pressão vezes o volume é igual à quantidade de matéria vezes as constantes dos nossos gases vezes a temperatura. Se vai ser pressão osmótica, então eu vou substituir aqui por pressão. Logo, teremos que V vai ser igual à quantidade da matéria vezes a constante do nosso gás e a temperatura. Não esqueçam que nós temos que converter isso em concentração, porque a pressão osmótica está trabalhando com a quantidade de soluto. Pressão, vamos lá, concentração, pega aqui contigo. Então nós podemos dizer que pressão osmótica vai ser igual a quantidade da matéria sobre o volume vezes a constante dos nossos gases e a temperatura. Pessoas, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa de concentração de molaridade? Olha que legal! Pode, professor. Então, eu vou dizer que a nossa pressão osmótica vai ser igual a concentração da molaridade vezes a constante do nosso gás e a temperatura. Isso se aplica quando estivermos trabalhando somente a nossa pressão osmótica. Mas, pessoas, não esqueçam que tem a quantidade de matérias. Então, a gente precisa calcular essa quantidade de matéria. Foi quando aplicou-se a pressão osmótica em relação à sua concentração de molaridade e a constante do gás e a temperatura aplicado aí. O que seria esse, professor? Seria o fator de correção. Para quê, professor? Para a nossa quantidade voltada de partículas. Logo, vocês vão lembrar que a quantidade de partículas é simples, é a quantidade de soluto dentro da solução. Beleza? Pessoas queridas,
A nossa aula hoje sobre osmose, pressão osmótica vai ser essa. Então verifique sempre a sua agenda, pois a gente sempre vai estar mandando atividades para vocês. E até o nosso próximo momento. Abraço, Sil, valeu!